Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento está começando. Hoje o nosso assunto, eu acredito, que vai interessar a grande maioria das pessoas. A gente vai falar sobre sexo. Para isso, eu tenho uma convidada muito especial, colunista aqui da casa da CBN, a doutora Ana Canosa. Doutora Ana, super obrigado por ter aceitado o convite. Oi, Márcio, alô, ouvintes, muito obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui. Bom, eu quero começar já explorando uma frase conhecida sua, que é: sem tesão não há salvação. Por quê? Em que âmbito que isso se aplica? Olha só, quando a gente pensa na sexualidade, né, a gente pensa na sexualidade como um impulso do nosso organismo conectado entre corpo e mente. E esse impulso, ele é muito movido pela falta, né? A gente sempre diz que o desejo, ele é movido pela falta. E a falta está sempre presente no nosso dia a dia, no nosso contexto, seja uma falta fisiológica, da fome, do sono, daquelas coisas que a gente precisa para manter a vida, né? Seja da falta emocional. Então, quando eu falo do tesão, é muito dessa mobilização de vontade de ser desejante na vida. Não só do tesão físico, do corpo, do tesão sexual, mas também do tesão de se colocar no mundo. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do desejo, né, que é o que inicia toda essa mobilização para excitação, orgasmo, enfim, eu sempre gosto muito mais de dizer que é importante ser desejante na vida e não só ter desejo sexual. Quando a gente diz, por exemplo, nossa, essa comida está um tesão, esse trabalho é um tesão. O que eu estou dizendo? Eu estou falando que eu me coloco desejante no mundo, olhando para o prazer como uma experiência que eu mereço ter, que eu posso ter. E isso é mais importante do que só o tesão sexual. Entendi. Agora, explorando um pouco essa sua fala, você fala da falta, né? Então, normalmente, o desejo ele está atrelado à falta. A partir do momento que você tem, muitas vezes você perde esse desejo, né? Então, se você recorrentemente tem acesso a alguma coisa, normal que você se habitue e você perca um pouco esse desejo. Faz parte aí, se a gente trouxer ali de Grécia Antiga, enfim, de tudo, você tem essa coisa do desejo. E como faz para manter o desejo? Agora você está falando do desejo sexual, Qualquer desejo. especificamente. Qualquer Eu desejo. posso pegar, por exemplo, uma criança que ela deseja um presente, ela quer, e depois que ela ganha, ela brinca 10 minutos e larga. Claro que na vida sexual, enfim, na vida sentimental, não é tão assim, mas Não acho que é. existe um certo paralelo entre a falta e o ter. Eu acho que você traz, por exemplo, se a gente for colocar para a questão sexual, vamos pensar em pessoas que têm, por exemplo, a dependência em pornografia, né? A gente sabe que o cérebro, ele não entende as imagens da pornografia como alguma coisa que é virtual ou que não está acontecendo. Ele entende como se fosse alguma coisa que está acontecendo no meu organismo aqui e agora. Aquele estímulo é um estímulo muito forte e ele gera uma recompensa de prazer cerebral muito rápido. Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo das pessoas que têm dependência de pornografia? Aquele filme pornográfico com aquela prática específica já não funciona mais. Eu preciso de outra prática, eu preciso de mais estímulo. Então, também com sexo isso pode acontecer, né? Quer dizer, quando eu tenho uma satisfação que é muito mecânica, muito rápida, esse meu desejo precisa sempre mais. Então, manter o desejo num padrão que não te prejudique como pessoa, né, e que te deixe feliz, não é alguma coisa tão fácil assim. Se a gente pensar, por exemplo, na questão do casamento, das relações de longo tempo, né, a gente sabe também que, assim como acontece com a questão dos outros estímulos, você vai habituando
a reconhecer aquela parceria, aquele mesmo cheiro do feromônio, aquele mesmo tipo de prática sexual que você já sabe como vai começar, como é que vai terminar. Então, o desejo ele tende a se acomodar também, muitas vezes, e ele sente falta daquilo que é diferente, misterioso e desconhecido. Então, você manter o desejo sexual, ou o desejo diante do trabalho, ou o desejo diante do esporte, ou o desejo diante da vida, sempre no mesmo patamar, faz com que a gente se sinta meio entediado. Então, a necessidade de você ser, né, de você mudar, né, de você programar novos estímulos para uma obtenção de prazer, ao mesmo tempo que você consegue manter determinadas rotinas e manter o que você já conquistou, é um desafio em todas as áreas da vida. E no sexo não é diferente. E aí eu te pergunto, como que o sexo e a saúde, eles estão interligados? Então, aí eu acho que a gente tem duas dimensões importantes para falar. Uma é a dimensão fisiológica mesmo, de descarga de tensão e de prazer. Então, nós sabemos que a atividade sexual, ela envolve não só a relação sexual, né, mas inclusive o autoerotismo, mas quando ela envolve o orgasmo, nós sabemos que existe uma série de substâncias que são secretadas pelo cérebro, né, são hormônios, neurotransmissores, que favorecem a sensação de bem-estar. Né? Não só a sensação de bem-estar, mas também a sensação de aconchego, porque um dos hormônios, por exemplo, que são liberados é a ocitocina, que é esse hormônio de você ficar abraçadinho, agarradinho, e tudo isso, né, funciona bem, além de você também ter a manutenção desse órgão genital que vai estar sempre ali com o sangue circulando, então ele vai estar sempre ali se retroalimentando e funcionando bem. Então, a gente tem essa dimensão do bem-estar físico, né? Mas a gente também tem uma dimensão de bem-estar emocional, porque eu sempre gosto de fazer uma pergunta às pessoas que é assim, por que a gente faz sexo? A gente não faz sexo só para descarregar a tensão sexual e ter prazer ou procriar. A gente faz sexo também para ter intimidade. A gente faz sexo para se sentir desejado, desejada. A gente faz sexo para se sentir amado, para se sentir amada. A gente faz sexo para provar perícia. A gente faz sexo para alimentar o próprio ego. Então, existe uma série de benefícios emocionais da atividade sexual, né, que são muito mais no sentido de bem-estar emocional do que só de bem-estar fisiológico. Você sabe, Márcio, que eu estava lendo uma pesquisa recente que fizeram com 152 jovens universitários americanos e eles foram medir, eles pediram para os jovens preencherem um diário do seu estado emocional e também de quando praticavam sexo. O que eles perceberam? Que os jovens, quando praticavam sexo, eles tinham uma tendência, no dia seguinte, ter muito mais sentido positivo na vida e bom humor do que um sentido negativo. E aqueles que tinham e que relatavam um sexo de qualidade, ou seja, um sexo bom, esse estado emocional perdurava por 2 dias. Sim. Então, isso mostra, né, que emocionalmente, quando a gente faz um sexo de qualidade, né, gera não só uma alegria para o corpo, mas também para o estado de humor. Emocional. E tem muito pesquisa durante muito tempo que relacionou que pessoas casadas acabavam tendo uma expectativa de vida maior do que pessoas, enfim, solteiras, viúvas, enfim. Os casados viveriam mais. Isso tem uma relação com a vida sexual? Acho que também tem, eu nunca vi uma pesquisa que faça uma associação direta entre atividade sexual em casal ou, né, comparando com grupos de solteiros e expectativa de vida. Mas se a gente for pensar, né, que o sexo, de alguma maneira, ele pode, para os homens, inclusive tem pesquisas que dizem que a atividade sexual diminui o risco de câncer de próstata, né, melhora, né, o risco de problemas cardiovasculares. Então, assim, você tem uma série de benefícios para o corpo, sistema imunológico. A gente vai chegar nisso do sistema cardiovascular. Não me deixe esquecer, por favor. Esse é seu, esse eu vou deixar com você. Mas se a gente fizer essa associação, é possível que sim,
o fato das pessoas que são casadas praticarem mais sexo, e isso sim tem sido colocado nas pesquisas. Você sabe, Márcio, que existem várias pesquisas ao redor do mundo, principalmente pesquisas norte-americanas, algumas pesquisas na Europa, algumas pesquisas no Japão, que têm demonstrado que os jovens têm feito menos sexo a cada dia, né? Já vi pesquisa que os jovens hoje preferem o celular do que sexo, enfim, né? E existem várias hipóteses levantadas nos estudos. Então, alguns vão falar, por exemplo, do fácil acesso à pornografia, outros vão falar dos sex toys, né? Como você tem mais facilidade para você obter prazer no próprio corpo. Alguns vão falar da virtualidade, alguns vão falar do medo de violência sexual, inclusive, alguns vão falar de uma série de questões, né, de você obter prazer, o tesão está muito mais no celular do que em obter no corpo do outro, da dificuldade. Mas todas as pesquisas, elas apontam para uma hipótese, uma motivação em comum, a falta do namoro. Olha. Ou seja, quando você estabelece... A gente está achando que a galera que está fazendo sexo casual está fazendo muito sexo casual. E não é bem assim. Além do que, já tem pesquisas que mostram, inclusive, que o sexo casual para as mulheres, na obtenção da satisfação de orgasmo, ele é muito menos satisfatório do que para os homens. Então, enquanto os homens estão tendo sexo casual e estão tendo 85% de orgasmo nas relações casuais, 60% das mulheres têm orgasmo em relação casual. Então, a relação casual, a gente está achando que todo mundo fazendo, não é bem assim. Eu acompanho muitas mulheres e alguns homens na faixa dos seus 23, 24 anos, que às vezes, Márcio, estão há 3, 4 anos sem namorar. Então, o namoro e o casamento, né, o coabitar, ajuda, favorece que a gente faça sexo. Claro. E, portanto, o nosso corpo agradece. E aí, muitas pesquisas saíram, e teve uma época que, durante minhas palestras, era uma pergunta muito recorrente, que era esse benefício da atividade sexual em relação ao nosso coração, né? E dizendo que poderia ser considerada até uma atividade física. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer, se ela pode ser considerada uma atividade física. E aí, a minha resposta nas palestras é a seguinte: olha, até pode ser considerada atividade física, porém, o que a gente precisa observar? Que os benefícios da atividade física, eles são colhidos com a regularidade. Então, se você não tem aquela regularidade de 3, 5 vezes na semana, melhor comprar uma bicicleta ergométrica se você está pensando no seu coração. A atividade física e o sexo, ele pode ser considerado uma certa atividade física? Olha só, uma certa atividade física, como você está dizendo, né? Se a gente for pensar, vamos dizer assim, inclusive no tempo que as pessoas fazem sexo, o tempo de uma atividade sexual é de chorar. É de chorar. A gente tem pelo menos 8 minutos, em média, de atividade sexual. O livro né? Tinha um livro do Paulo Coelho que era um tempo desse, né? O título dele eu não vou lembrar, mas enfim. Às vezes a gente tem 8 minutos, às vezes você tem 15 minutos, né, de atividade sexual, quer dizer, toda a movimentação sexual, ela não é, eu penso, suficiente para você comparar uma atividade física regular. Uhum. Embora, é claro, né, que o fato de você estar, de alguma maneira, se movimentando e gerando uma série de substâncias que favorecem o seu corpo, pode ser coadjuvante a sua atividade física, né? Mas eu acho que não dá para se comparar mesmo. Tá. E aí, quando a gente fala em relação à saúde, né, eu imagino que diversos pilares do nosso estilo de vida, eles acabam interferindo na qualidade da nossa vida sexual. Então, queria começar a tocar em algum deles. Vou deixar os que eu acho mais problemáticos para o final. Uma pessoa sedentária, comparada com uma pessoa fisicamente ativa, faz diferença na vida sexual? Faz diferença, totalmente faz diferença. Faz diferença tanto na disposição, eu vou colocar assim, dos órgãos para responderem ao estímulo, né?
quanto também na disposição e performance dessa pessoa na própria atividade sexual. Então, faz Autoestima diferença. também, né? Às vezes você tem uma. Autoestima, essa questão do corpo, né? Quando a pessoa acha que o seu corpo está atraente ou não. Eu acho que na própria energia, sabe, Márcio? Uhum, Porque o sexo também depende, né? Ele claro. despende uma energia do corpo, né? E aí tem um outro fator, que acho que as pessoas hoje, tenho certeza, têm mais dificuldade, que é a questão do sono. E quando a gente pega pessoas que dormem mal, elas têm um desempenho no trabalho pior, elas são mais irritadas, elas são mais nervosas, têm dificuldade de concentração, enfim, você tem a incidência maior de uma série de doenças em pessoas que dormem mal. O dormir mal afeta também? Também já tem algumas pesquisas que correlacionam, principalmente pessoas que têm apneia do sono, né, e que vão, durante o sono, e que vão de alguma maneira dormindo muito mal, que isso vai afetar também a disposição para o exercício da sexualidade. E o inverso? Você praticar sexo ajuda a dormir? Daí a gente vai entrar numa outra questão que eu vou te contar, bem interessante. Sabe, às vezes a gente tem uns clichês que a gente se irrita com os clichês, né? Fala assim, mas isso é um clichê. Mas os clichês, eles nascem de algum lugar, não é Aham, verdade? claro. Então, o clichê está aí para ser usado. Tem uma questão interessante, está relacionada à resposta sexual masculina e feminina. Tá. O que acontece? Na resposta sexual masculina, a fase de resolução, que é aquela pós-orgasmo, quando os órgãos genitais eles voltam para o seu estado anterior e o corpo todo e precisa, né? Porque você não pode ficar em excitação tanto tempo assim. Para que isso aconteça, entra a prolactina. A prolactina é um hormônio que ele é o hormônio que induz a lactação. E é um hormônio que é antitesão. Tanto que as mulheres, quando estão amamentando, não é só pelo cansaço do bebê, ansiedade, mas é porque, de fato, a prolactina, ela compete ali com os estrogênios, então isso não funciona, ela é o antitesão, justamente para o corpo voltar ao normal. E a fase resolutiva da mulher pós-orgasmo, ela é uma fase mais longa. As mulheres demoram mais para voltar o seu corpo ao estado anterior. Por isso que as mulheres têm essa capacidade de ter orgasmos múltiplos. Então, ela Uhum. tem um orgasmo e se ela mantiver a excitação, ela é capaz de ter outros. O que isso significa? Significa que os homens, por ação da prolactina, eles têm muito sono no pós-orgasmo. E as mulheres, como essa fase resolutiva demora mais, ficam mais sob o efeito da dopamina. E a dopamina é uma substância que faz o foco e a motivação. É por isso que as mulheres querem conversar e os homens Entendi. dormem, que é o tal do clichê. Então eu até brinco que eu digo, se as mulheres soubessem do efeito que um orgasmo tem no nosso corpo para motivação e foco, elas todo dia de manhã tinham orgasmo e saíam para ganhar a vida. E a gente ia ganhar o mundo, porque Desempenho eu muito brinco, melhor. eu falo, gente, você está com problema no seu TCC, não está conseguindo escrever? Tenha um orgasmo e volta para o computador para você ver. Então, essa questão de dormir melhor, ela tem uma relação muito direta, um efeito muito rápido para o corpo masculino. Não que para as mulheres também não tenha, mas as mulheres normalmente elas levam mais tempo para que o efeito do sono possa vir. E aí eu quero avançar agora para a parte muito da saúde mental, né. Hoje a gente fala que, a OMS diz que 10% da população brasileira tem ansiedade, você tem quase 6% da população relatando depressão, e imagino que toda essa situação, de alguma maneira, interfira na vida sexual. Como que a mente, como que a nossa saúde emocional e sexo se relacionam? Nossa, relação direta. E eu vou fazer algumas pontuações em relação a isso. Pausa aqui só para um parênteses, viu, Márcio? Eu lembrei também de uma pesquisa que fala que se a gente dorme de conchinha, Hã, isso gera mais ocitocina, tá? Então, também, em relação ao sono, não é só o sono, mas dormir de conchinha faz bem. entendi. Mas, voltando,
voltando um pouco para a questão dos efeitos de transtornos mentais, ansiedade, depressão e a relação sexual, né? Eu acho que a gente vai ter alguns pontos para falar. Primeiro ponto, quando uma pessoa está atravessada por um transtorno mental, seja ansiedade, seja depressão, transtorno bipolar ou qualquer outro do gênero, isso já vai gerar no indivíduo, né, uma série de repercussões no seu estado emocional, né? Então, além de toda o preconceito que as pessoas têm em relação a transtornos mentais, além desse foco, né, que a pessoa tem em tentar conter os seus sintomas, seja o sintoma depressivo, seja o transtorno ansioso, enfim, tudo isso dificulta que a pessoa relaxe para que ela possa iniciar a resposta sexual, né? Além disso, nós sabemos também que muitas medicações que são orientadas e necessárias para melhorar sintomas graves de transtornos mentais, como depressão, por exemplo, interferem também biofisiologicamente na resposta sexual, diminuindo, portanto, o desejo, né? Para uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno ansioso, a ansiedade pode dificultar o estado dela no aqui e agora, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que alguns homens que têm dificuldade de controle ejaculatório os têm por muita ansiedade. Existe uma ansiedade específica, que a gente chama de ansiedade de desempenho, que é essa em relação à performance também. Quer dizer, eu crio na minha cabeça o que é uma relação sexual ideal e como é que eu tenho que performar nessa relação, né? Se eu tenho que manter minha ereção, se eu tenho que controlar a ejaculação por tanto tempo, fazer sexo oral, fazer acrobacia, etc, etc. E nós sabemos que essa ansiedade gerada por o desempenho da performance sexual também atrapalha o indivíduo a relaxar e estar naquela conexão do seu corpo com a sua mente, sentindo tudo aquilo que o corpo pode favorecer na questão sexual. Então, de alguma maneira, isso vai interferir bastante na sua entrega. Tem uma outra questão também, que eu acho que tem a ver com esse ritmo acelerado que nós temos no cotidiano, o estresse, enfim, que é a dificuldade de se desligar. A gente chama isso de distração cognitiva. Então, você vai para a atividade, você vai para o seu momento ali de relaxamento, pensando em 300 coisas, com o celular na mão, tendo muitos estímulos, o que também dificulta você a permitir que o seu corpo relaxe a ponto de fazer a engrenagem do sexo acontecer. Então, todas esses males que nós sofremos hoje, né, nessa nossa roda de trabalho enlouquecida, de medo, de ansiedade. A gente viu, por exemplo, nos tempos de Covid, quando a Covid estava, de fato, né, ameaçando muito e a gente não tinha controle sobre a doença, o quanto as pessoas tiveram uma interferência na sua sexualidade porque viviam ali com todas as questões financeiras, a questão do isolamento, medo de pegar a doença, medo que os familiares, pessoas que perderam outras. Então, sempre o estado emocional ele vai interferir na atividade sexual de um jeito ou de outro. Quando você estava explicando essa relação, né, do nosso bem-estar emocional, você tocou na questão do que eu chamo de meio ambiente, né, do lugar. Então, você comentou que hoje a gente tem muito mais, entre aspas, aí, distrações, né? Você tem o celular, você tem 1000 coisas ali. Qual a importância desse ambiente em uma vida sexual mais saudável? E é assim, eu acho que, eu vou te dizer, Márcio, que tem uma questão muito forte, que é na limitação do nosso repertório sexual. Por quê? O desejo, ele se manifesta normalmente de duas maneiras. Ele se manifesta no que a gente chama de desejo espontâneo. Acordei com tesão, né? Ai, que vontade, ai, tô com acúmulo de tensão sexual. Ou seja, você não viu nada, você não sonhou com nada, simplesmente o seu corpo tá ali, na falta, chamando, né? Te lembrando de sexo. E esse desejo espontâneo, ele
ele vai se manifestando quando o seu corpo está bem, quando o seu corpo está saudável, quando os seus hormônios estão ok, e que você não tem o atravessamento de todos esses problemas que a gente acabou de citar, de humor, de medicação, de estresse, de outras doenças crônicas e debilitantes e tal. Então, tá bom. Mas nós temos uma outra manifestação do desejo, que é o desejo responsivo, que é aquele que responde a estímulos. Então, se a gente for pensar, eu acho que tem muitos ouvintes que devem ter relacionamentos de compromisso de longa duração. O desejo sexual, ele gosta de novidade. Ele é curioso, ele gosta de novidade, ele é da pegada, né? E nos relacionamentos de longa duração, a gente sabe que a gente vai se acomodando nessa coisa da casa gostosa, do amor, do conhecido, e muitas vezes o desejo espontâneo, que é movido, inclusive, pela sua parceria, ele vai ficando mais abafado. A vida adulta deixa a gente também mais chato, se a gente ficar só no dever, no dever, no dever e não no prazer. Para que eu possa motivar o desejo que responde a estímulos, eu preciso me conectar com o tema da sexualidade. Então, vamos pensar, né? Esse casal que está ali, eu não estou nem pensando em sexo, eu estou pensando no supermercado, eu estou pensando na minha mãe, eu estou pensando na Covid, eu estou pensando no filho, no cachorro, no papagaio. Como é que eu faço para me conectar sexualmente à parceria? Eu preciso de estímulo. E hoje, as pessoas usam estímulos muito rápidos, como, por exemplo, a pornografia. Então, este repertório sensorial, que é o do abraço, do beijo, da carícia, da respiração, dessa conexão que você está com os seus sentidos para mover o desejo, ele tem sido cada vez mais prejudicado. Entendi. Então, eu acho que é uma chamada para as pessoas. O sexo, ele é, né, o nosso corpo, ele é um parque de diversões. A gente sempre vai para o mesmo lugar, para aquelas zonas erógenas sempre super conhecidas, repete padrões, e quando não está com vontade, aciona um desejo muito rápido, como tudo que a gente tem feito na vida. E para que você possa ter mais repertório e aproveite melhor esta conexão, você precisa fazer o oposto. Você precisa se desligar daquilo que é rápido, que está muito disponível, para que você possa perceber outras sensações no seu corpo que a gente pouco explora. Muito bacana. Bom, estamos chegando no final e a gente tem um último quadro aqui, doutora Ana. Eu vou soltar uma vinheta. 3 dicas para levar para casa. Claro que já tiveram muitas e muitas dicas aqui durante esse nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse para os ouvintes aqui 3 dicas para eles terem uma vida sexual mais saudável e ativa. Primeiro, tenha tempo. Encontre tempo e privilegie o momento do encontro sexual. Às vezes a gente não coloca o sexo como um tema importante, né? Tudo vem na frente, vem o dinheiro, vem o trabalho, vem os filhos, vem não sei mais o quê. Não, a gente precisa colocar o sexo como uma prioridade, entendendo que ele faz bem para o meu ser desejante e quando eu estou com outra pessoa, para o ser desejante da outra pessoa. Então, é preciso de tempo, é preciso privilegiar. Às vezes as pessoas falam, mas vou marcar horário para transar, marca, meu bem, você marca horário para tudo, marca no cabeleireiro, mas marca, mas não é marcar no sentido de tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, não, é como é bom ter um tempo para fazer isso, como é gostoso guardar um tempo para essa atividade e esse encontro. Acho que essa é a primeira dica que eu tenho. Segunda dica, quando o desejo ele não aparece tão espontaneamente, vá para a natureza. O contato com a natureza, no meu entender, ele ajuda muito o nosso corpo a prestar atenção em todas as nossas sensações. Porque a natureza ela tem um outro ritmo que é muito diferente do ritmo do cotidiano, do ritmo urbano. A natureza tem seu tempo. E eu brinco assim, vai ver umas vacas transando, sabe? Senta lá e fica olhando, né? Porque a natureza ela tem
essa beleza de um ciclo mais lento, e a gente precisa disso para poder se conectar sexualmente. E uma terceira dica é o porquê não. Toda vez, é a hashtag que eu lancei, por que não? Toda vez que você tem uma parceria que te busca sexualmente e você não está com vontade de fazer sexo, se o sexo é de qualidade, ative a hashtag, por que não, né? É tão gostoso. Né? Então, em vez de dizer, não, você quer, bora, por que não? Tá bom, três ótimas dicas, um tema muito bacana que a gente pouco aborda quando a gente fala em saúde, né? E tá tão conectado com a nossa vida e parece que às vezes é um tabu, então ter esse momento para conversar com você, tirar as dúvidas, dar dicas para os ouvintes, foi muito bacana e eu quero agradecer demais sua presença e suas dicas valiosas. Obrigado, doutora Ana. Imagina, Márcio, obrigada. Eu espero ter contribuído. Foi Foi um prazer. ótimo. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.